Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você, para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. E hoje nós iremos estar meditando num tema, nós iremos estar falando aqui sobre algo muito importante, algo que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida. Nós vamos falar sobre desafios. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você medite nisso que eu vou te perguntar agora. Você já parou para pensar que esses momentos difíceis que você passa podem ser usados por Deus para te fortalecer e para te moldar? O nosso tema de hoje, queridos, no nosso devocional é superando os desafios com perseverança. Então nós vamos estar vamos estar meditando num texto como base, que é o livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar comigo aí no seu monitor. Diz assim para nós, ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Amém, queridos? Então, esse tema, superando os desafios com perseverança, nós vamos falar muito hoje sobre como enfrentar esses desafios, como superar, como vencer os desafios. Amém? Então, o que nós temos que já de cabeça, de cara, dentro desse texto, meditar, é que é natural que todos nós venhamos enfrentar desafios. E a primeira reação que muitas vezes nós temos é sentir medo do desafio. Será que eu vou dar conta? A dúvida. E, em alguns casos, as pessoas até mesmo entram em desânimo, porque elas encaram os desafios como sendo algo, como se Deus quisesse destruir elas. E claro que não. Lembra da pergunta que eu fiz no início da mensagem? Muitas vezes os desafios, as provações, elas são para nos aperfeiçoar, para nos moldar. Então, quando nós somos tomados pelo medo, pela dúvida, até mesmo pelo desânimo, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque com certeza Deus ele quer moldar áreas da nossa vida que tem alguma deficiência. Deus quer fortalecer essa área da nossa vida, para que nós possamos aprender a olhar para essas situações, para esses momentos, de uma forma totalmente diferente. É o que diz o texto que nós acabamos de ler aqui. E que nós possamos olhar, mesmo diante dos desafios, mesmo talvez sendo algo difícil, mas eu tenho que olhar como oportunidade de crescimento. Amém? Vamos nos lembrar aqui, por exemplo, para que você possa entender, o desafio de Josué. Josué era um guerreiro. Andava com Moisés para cima e para baixo. Tudo quanto era batalha, Moisés dizia, vai lá, pega os homens, vai lá, guerreia ali, luta ali. E ele ia. Uma coisa é você ser comandado
e outra coisa é você comandar. E Josué ele teve que enfrentar um grande desafio com a morte de Moisés. Porque quem tomou o lugar de Moisés, com a morte de Moisés, foi Josué. E Deus ele deu uma orientação muito poderosa para Josué. Olha, Josué, seja forte e corajoso. Você tem um desafio pela frente. Conduzir esse povo, conduzir 2 milhões de pessoas, não é algo fácil. Hoje, queridos, por exemplo, você tem aí lá na prefeitura da sua cidade, você tem um prefeito, você tem um secretário, você tem os ministros, você tem um monte de pessoas que ajudam. Naquele tempo não tinha, não. Era Josué no gogó. Sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, sem ministro, sem nada. Era ele que mandava. Então o desafio dele era grande. Era muito grande. E detalhe, comandar um povo rebelde. Ainda por cima. Um outro exemplo que nós podemos usar é o caso de Josué. Josué lá no Egito. Situações que a gente sempre usa ele aqui. Ele enfrenta a rejeição dos irmãos, é vendido como escravo, preso injustamente, mas todas essas situações, Deus estava moldando o caráter de José. Por quê? Para que ele pudesse se tornar o homem mais poderoso do Egito. E ele se tornando o homem mais poderoso do Egito, ele pudesse salvar muitas vidas do povo de Israel. Aonde gerou o povo de Israel, aonde manteve o povo de Israel. Então, queridos, assim como José, assim como Josué também, Deus permite os desafios para nos preparar para algo grandioso em nossas vidas. Não ache que você está passando por uma determinada situação porque Deus não ama você. Né? Nós como cristãos, muitas vezes temos uma péssima mania de achar que ser cristão, Deus vai fazer tudo por nós e nós não vamos ter que fazer nada. Queridos, nós estamos em construção, nós estamos em transformação, nós estamos sendo moldados, nós somos os vasos, né? Os barros na mão do oleiro, sendo moldados pelas mãos de Deus. Pense nisso. Você é um barro nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro, aonde Deus vai ter que moldar você. E tem partes desse vaso que Deus está fazendo que são mais delicados, que exigem um cuidado maior para ser moldado. E essas áreas doem. Essas áreas nos tira, muitas vezes, do comodismo. Amém? Agora, como que a perseverança diante dos desafios, ela nos transforma? Tiago, no texto que nós lemos, ele nos mostra, queridos, que a provação da nossa fé, ela produz a perseverança. Tá difícil, mas eu vou perseverar, porque eu sei que Deus está me ajudando, Deus está me capacitando. E essa perseverança, ela tem uma ação completa na nossa vida. Isso significa que os desafios não são apenas para testar a nossa fé, mas também para nos fortalecer espiritualmente. Os desafios fazem com que nós aprendamos a confiar plenamente em Deus, nos propósitos de Deus, nos projetos de Deus e nos processos que Deus vai nos levar. Então você imagina, por exemplo, um atleta. Ele precisa treinar, suportar dores, enfrentar limites para alcançar um preparo físico ideal. Não ache que é muitas vezes gostoso, eu pratico esporte, jogo bola. O atleta de alto rendimento, ele enfrenta muitas dores, ele tem que ultrapassar os seus limites para ele poder atingir um alvo de físico muito bom, de alto desempenho. Para isso ele vai ter que confiar no técnico, no preparador físico, no nutricionista,
ele vai ter que confiar nessa equipe que está moldando ele. Ou seja, é um desafio? É um desafio. Da mesma forma, queridos, Deus usa os desafios para nos preparar e nos tornar espiritualmente maduros. Amém? E não esqueça de algo, Deus sempre vai estar no controle, tá? É importante que nós possamos nos lembrar disso, que Deus não nos abandona em meio aos desafios. Ele nunca vai te abandonar. Ele vai te capacitar, vai te ajudar, vai te fortalecer. Ele é um pai amoroso, não castigador. Deus é um pai amoroso que está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos difíceis. Tá? Por exemplo, eu e a pastora Rita, quando tivemos que sair do Paraná para o Mato Grosso do Sul, nós tivemos um desafio. Um lugar diferente, clima diferente, pessoas totalmente diferentes, cultura diferente. E a gente tinha que sair de um ponto cômodo, confortável. Nós tivemos que vender tudo no Paraná, ir embora para o Mato Grosso do Sul, nos adaptarmos lá, aprender diante de um processo de Deus a depender inteiramente de Deus e não na nossa própria capacidade, na nossa inteligência, mas depender inteiramente de Deus. E Deus usou esse papel de nos tirar de um lugar para levar para outro, nos capacitar para nos amadurecer, para nos fortalecer, para poder fazer com que nós pudéssemos aprender a confiar totalmente nele. E isso foi o que foi fortalecendo, foi nos moldando e aumentando ainda mais a nossa fé em Deus. Esse processo, queridos, fez total diferença na minha vida e na vida da pastora Rita. Total diferença. Foram 4 anos que passamos lá no Mato Grosso do Sul. Esses 4 anos foi praticamente uma graduação, uma pós-graduação e quase um PhD. Por quê? Porque passamos por muitas situações. Não foram uma situação, 2 situações. Foram muitas situações de aprendizado, de experiência com Deus, ouvindo Deus, confiando em Deus, crendo na provisão e nos cuidados de Deus em nossas vidas. Em todas as áreas, financeira, na saúde, na provisão financeira, na compra e venda de casas. Queridos, em todas as áreas, nós tivemos que aprender a confiar totalmente e plenamente em Deus. Amém? E eu quero trazer para você aqui 3 passos para que você possa superar os desafios na sua vida com perseverança. Tá? Primeiro ponto, você não pode esquecer. A oração é uma ferramenta poderosa para que você possa buscar força e direção. A Bíblia, ela é lâmpada, ela é luz para guiar os seus caminhos. Orar continuamente, tendo esse hábito de orar, colocando na presença de Deus que o que você está passando, para que Deus venha te capacitar, para que Deus venha te moldar, para que Deus venha cuidar de você e para que você corresponda àquilo que Deus quer de você. Coloque isso em oração, separe um tempo também para ouvir Deus. Ok? Segundo passo, e esse aqui eu posso falar com aquilo que eu e a pastora Rita nós vivemos muito. Confie no processo de Deus. Tá? Lembre-se de que Deus está no controle, Ele tem um propósito para um chamado, para cada situação, mesmo que você não entenda agora, confie no processo, suporte o processo, sem reclamar e sem murmurar. Tá? Deus está trabalhando em seu favor, não contra você. Amém? Terceiro, permaneça firme na palavra de Deus. Como eu disse, oração e meditação na palavra, queridos, é algo poderoso, porque a palavra de Deus, ela contém as promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua. E você meditar nessas promessas renova a sua esperança, fortalece você. Textos como Romano 8, 28, né?
lembram que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não esqueça disso. Existem centenas de textos que te fortalecem nos momentos, nos processos que Deus está fazendo você passar para que você cresça espiritualmente. Amém? E dizer, queridos, para você que hoje eu quero lançar um desafio para você. Eu quero que você pense no desafio que você está passando, no processo que Deus está levando você, e que você até então não tinha entendido que era um processo, que era um desafio. Aonde você, diante desse desafio, você, diante da perseverança, você vai ser moldado pelas mãos de Deus. Eu quero que você pense, então, no desafio que você está enfrentando agora. E que você possa, nessa oração que eu vou fazer agora, você possa perguntar a Deus o que Ele quer te ensinar por meio desse desafio. Desafios, queridos, não são fáceis, mas ele tem o potencial de nos aproximar de Deus e nos tornar mais fortes e maduros na fé. Amém? Então eu quero poder orar por você agora, eu quero que você medite naquilo que você está passando, que você nem achava que nem era um desafio. Muitas vezes você achava que era uma tentação. Porque muitas pessoas não entendem o que é provação do que é tentação. Muitas pessoas acham que, ai, que batalha que eu estou passando. Não, muitas vezes você está passando por um desafio. Você está passando por um processo. Deus está cuidando, Deus está moldando você, moldando áreas na sua vida. Pode ser como pai, pode ser como mãe, pode ser como marido, pode ser como esposo, pode ser como chefe, pode ser como funcionário, pode ser como servo dele dentro da igreja. Deus, ele quer moldar o nosso caráter e nos fortalecer. Então eu quero poder estar orando com você nesse momento. Amém? Quero poder orar por você nesse momento. E antes de orar, eu peço a você que você curta, comente, compartilhe. Essa mensagem falou com você, falou ao seu coração. Então compartilha com alguém, curta, comente, se inscreva nesse canal. Tá bom? O YouTube, querido, está acontecendo muito das pessoas estarem sendo desinscritas, vamos dizer assim, do canal, sem a pessoa se desinscrever. Talvez seja um bug do YouTube, algum problema do YouTube. Eu preciso que você olhe. Será que eu estou inscrito no canal ainda? Se não, vou lá, clique em se inscrever. Muitas pessoas, em torno de 20% das pessoas que nos assistem, não são inscritas no canal. Então se inscreva no canal. Participe para que você possa receber mais mensagens como essa. Amém? Pegou o seu desafio aí? Pensa nele agora e eu vou estar orando junto com você em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, colocar a vida desse irmão e dessa irmã diante do Senhor, na situação, nos desafios que eles estão passando. Muitos podem estar com medo, estar com dúvida, ou até mesmo chegarem a estar desanimados. Mas que através dessa oração haja um encorajamento, um tocar do Senhor Espírito Santo fortalecendo, encorajando, dando forças para que eles entendam que todo processo é um desafio e que todo desafio exige perseverança para que eles possam atingir a maturidade, o fortalecimento, uma fé madura em Ti. E cada um deles agora, Pai, sejam tocados e fortalecidos pelo Senhor. Que eles entrem num processo agora, Pai, de entender o desafio, ser perseverante até o final, para como a Tua palavra diz, para que eles sejam perfeitos e íntegros e que não lhes falte coisa alguma. E que tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.